bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o programa. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Hoje apresentado por mim e pelo Márcio, que está meia boca, mas está aqui, né? Todo dó. Bom, né, nessa semana, né, nós vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, a discussão da reforma da Previdência. A federal, né? Federal e a municipal, mais da municipal também, né? Sobre as ordens internas, enfim, a portaria, a ordem interna que foram publicadas no Diário Oficial da sexta-feira, estamos gravando na sexta-feira, dia 8, que saíram hoje, né, criando um grupo de planejamento operacional dos eventos e sobre o uniforme de verão. Né? Falar um pouco sobre o processo de promoção vertical, né, que está rolando aí, o período de inscrições, e sobre os problemas operacionais aí que a gente está encontrando, né? Ainda falta de luz na Ambiental Leste, dificuldade de rendição em alguns lugares, enfim. O pessoal teve problema de fazer DEAC porque a unidade esqueceu de inverter o plantão, essas coisinhas aí que chegam, essas demandas que chegam para a gente responder as perguntas dos colegas. Vamos lá, Márcio? Então, Cláudio, antes de começar, deixa eu pedir para os nossos telespectadores, põe um dia aí na sua agenda, marca dia 19 de fevereiro, 18 horas. A gente vai fazer uma assembleia aqui no sindicato, que é para a construção da pauta de reivindicações. A importância dessa assembleia é nessa construção que a gente vai deliberar o que a categoria quer para o ano de 2019, né? Então, reajuste salarial, melhorias de condições de trabalho, fornecimento de equipamento, uniforme, essas coisas. Organização da carreira. É nesse momento que a categoria constrói a demanda que o sindicato vai defender na mesa. Exatamente. Né? Ao longo do ano a gente vai fazendo discussão, desculpa, mas a gente vai fazendo a discussão, a gente avança em muita coisa, nem todas as coisas avançam e tal, mas é nesse momento. Então, se você quer de alguma maneira influir, tem que comparecer. Exatamente. Até, Márcio, aproveitar para fazer outro lembrete, que é o seguinte: esse ano nós temos eleição aqui do sindicato. Sim. Aí, na época da eleição, as pessoas aparecem legitimamente, não estou nem questionando isso, querendo disputar e tal. Só que ao longo da gestão inteira elas não aparecem para nada. Se omite o tempo inteiro. Né? Não aparece nas assembleias, quando tem ato não vai, não opina, não palpita, não participa, não frequenta o sindicato, mas aí quando chega na eleição, quer dirigir. Como alguém pode querer dirigir uma coisa que nem sabe como funciona? Né? Então, a assembleia agora, né? Apareça, venha participar. Dia 19 de fevereiro, 18 horas, aqui no terceiro andar do sindicato. Tá, o auditório está aqui, a gente vai começar a deliberar isso. 18 horas, a primeira chamada, tem lá a regra, 18h30 a segunda chamada. Então, saia do trabalho, venha para cá, peça a folga, mas participe, ajude a construir as reivindicações. Vamos lá? Principalmente porque é o momento de apresentar a sua demanda. Às vezes você tem um interesse muito grande em alguma coisa e não traz para a pauta, não entra na pauta, né? Depois fica quando entra reclamando, né? Mas vamos lá. Vamos lá, reforma da Previdência. Bom, essa semana, primeiro vamos falar da nacional, né? Essa semana vazou aí nos meios de imprensa uma minuta do que seria uma proposta que o governo federal vai encaminhar para a Câmara e tal. Assim, pelo que a gente pôde apurar, o governo federal está construindo a proposta, não é uma proposta oficial aquilo que vazou. Né? A gente não sabe exatamente por que vazou, como é que vazou, mas saiu para a imprensa. E as pessoas começaram a discutir, e como na nossa categoria tudo vira uma certeza, né? Um negócio absoluto, é isso e pronto e tal, não sei o quê, as pessoas começaram a discutir assim muito, como se já fosse isso e tudo. Mas assim, então essa é a primeira coisa. Não é uma proposta oficial, o governo ainda vai enviar a proposta oficial para a Câmara. Mas ali já deu alguns indicativos, né? E com relação à reforma da Previdência, o Evandro está lá em Brasília, fechando lá além de ir lá para conversar com alguns deputados e tal, fechando com a imobiliária lá, o espaço que vai ser a sede da federação, né? Um apartamento para que a gente possa ficar quando for para lá, porque nós vamos ter que ficar bastante tempo lá, né? Porque essa guerra está apenas começando e a gente vai ter que estar muito presente. E a gente vem falando disso aí há bastante tempo, né? De que a gente precisa se fortalecer para isso, né? Então a nossa federação Eu acho que esse ano o Evandro morou mais em Brasília do que em São Paulo, né? mas também em fevereiro. Passou um pouquinho de tempo aqui, né?
A filha dele já está chamando ele de tio, né? Então, mas com relação ao conteúdo da proposta que vazou, basicamente, muito superficialmente isso que eu vou falar, né? Não vamos aprofundar, porque a gente pode aprofundar uma discussão aqui e depois a proposta ser outra. Exatamente. Mas ali, eles foram separando, né? O que dá para perceber é que foi separando os trabalhadores em grupos. Então você tem um grupo dos trabalhadores de maneira geral, né? E aí tem uma regra lá para eles. Aí depois você tem um grupo da segurança, vamos dizer assim. Aí o grupo da segurança ele foi segmentado, né? Aí você tem a parte que é dos militares, então tem uma regra lá para os militares. Aí sobra o restante dos trabalhadores da segurança que são de natureza civil. Aí nesses de natureza civil, eles separaram de novo. Então eles colocaram num pacote, né, numa regra igual, aqueles que são, digamos assim, de âmbito estadual e federal. Que aí está lá a Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, como é que chama? Agente penitenciário, né? O pessoal que trabalha no sistema penitenciário, e os agentes socioeducativos, que é o pessoal que trabalha na Fundação Casa aqui de São Paulo, por exemplo, né? Nesse setor aí. Aí eles colocaram num grupo. E aí depois veio os trabalhadores da segurança do município, que são as guardas municipais. Aí eles separaram em dois grupos, né? Um grupo seria o que eles consideram, né, que dá para depender do texto, que é o que eles consideram como guardas municipais que atuam efetivamente na segurança, então são guardas armadas, que têm patrulhamento nas suas atribuições, que está previsto isso na legislação, estabeleceram uma regra. E aí colocaram as outras guardas, que não são armadas, cuja atividade seja exclusivamente patrimonial e tudo mais, colocou na regra comum do bolo todo. Então, para a guarda aqui de São Paulo, né, a gente ficaria na regra das guardas armadas com a atividade policial. E aí qual é a pegada que está lá? O texto ele é muito cheio de coisinhas e tal, e uma das coisas que ele estabelece é que para que um guarda municipal de uma guarda armada, estruturada e tal, possa se aposentar, pode se aposentar com 55 anos de idade para homem e para mulher, de início, porque depois, a partir de 2022 vai aumentando, tal, tem umas regras lá, que é por isso que nós não vamos aprofundar, mas basicamente estabelece 30 anos de efetivo exercício na guarda. Contribuição mais efetivo exercício. 30 anos de efetivo exercício, nem fala contribuição, porque se é efetivo exercício, teve 30 anos de contribuição. Pode até ser mais tempo de contribuição, porque você tem afastamentos que tem contribuição, mas não tem efetivo exercício, né? Então, isso exclusivamente na guarda. Aí não contaria o tempo que a pessoa trouxe de fora, tal. É uma discussão ainda muito preliminar. Então não é momento nem para sair comemorando e nem para sair chorando, xingando e tal. Vamos ver qual é o texto efetivamente que vai ser apresentado. Em cima do texto que for apresentado, nós vamos fazer as discussões. Vamos procurar o relator, vamos torcer muito para que o relator seja um deputado de São Paulo ou da região sul do país, que as guardas estão melhor estruturadas, que é mais fácil discutir esse assunto com eles. Que conhecem a guarda, né? Isso, que tem uma visão. Na proposta do governo Temer, a gente foi discutir com um deputado que era lá da Bahia. Arthur Maia, né? Isso, e ele tinha uma dificuldade danada de conseguir enxergar as guardas municipais como atividade de segurança, como polícia, porque a referência que ele tinha são as guardas de lá e não as daqui, né? Então, se o relator for daqui, melhor, né? Agora, então, assim, é isso, nada de desespero nem de ufanismo. Vamos aguardar, vamos verificar, enquanto a gente vai se organizando, vai montando a nossa estrutura para o momento que for fazer a discussão estar preparada. O que a nossa categoria pode ter de segurança é que o sindicato, junto com a federação, está presente na luta. Isso. Né? E aí a importância de você ter um sindicato forte, a importância de você ter uma federação forte, né? Porque tem um custo grande para estar lá, né? Coitado do Evandro que sabe o que está passando lá, né? A semana inteira. Então, sindicato, Sindiguarda de São Paulo, mas a FENAGuardas, estamos de olho, estamos nessa luta, estamos acompanhando. Vamos falar
do que foi publicado, isso, das publicações de hoje no Diário Oficial, né, das publicações da sexta-feira, né? Senão o camarada vê no sábado, na segunda e isso na verdade sexta-feira, dia 8. A portaria 07 da Guarda Civil Metropolitana, ela trata de uma coisa que assim, a gente demanda aqui nos programas de demanda aqui do sindicato cotidianamente, que se refere a planejamento nos eventos do calendário oficial da cidade de São Paulo, né? Aí então, pega tudo. Inclusive, Márcio, eu acredito que a edição dessa portaria ela é reflexo direto da maneira muito incisiva com que os trabalhadores manifestaram a sua insatisfação com o planejamento operacional dos eventos através do sindicato, através aqui do nosso programa, com o que aconteceu no Réveillon. Sim, certo? Isso é um outro reflexo. Já teve um dos reflexos, foi a mudança do comandante Centro. Agora esse reflexo aqui é de se criar um grupo para planejar, para que nunca mais aconteça o que aconteceu lá. Então a gente vê isso como uma coisa positiva, legal. Parabéns ao comando de ter criado esse grupo. E esperamos que a gente nunca mais tenha eventos como o Carnaval do ano passado e o Réveillon desse ano, até para não acontecer o que aconteceu agora, né? Ontem foi emitida uma ordem de serviço da SOP, e aqui eu nem estou questionando a SOP, porque eu acho que ela está correta de ter feito, de que não tenha folgas durante o período de carnaval. Qual é o único problema disso? É que num planejamento, ao invés de emitir uma ordem para cancelar as folgas, já deveria ter, dentro do planejamento, já nem ser autorizado folgas nesse período realmente, porque é um período agudo, tem muito evento na cidade, tem o carnaval na Anhembi, vai ter esse monte de carnaval de rua, tem carnaval lá na Vila Esperança, e demanda uma grande quantidade de efetivo. Só que isso acontece todo ano, né? E aí todo ano o pessoal marca a folga e cancela a folga. Tem uma dificuldade de entender. Espero que esse grupo aí que vai fazer esse planejamento operacional dos eventos consiga produzir uma proposta que pense isso, né? Porque quem imagina um camarada que comprou o pacote para viajar no carnaval, porque o chefe da unidade dele prometeu liberar ele na folga, porque ele trabalhou bem o ano inteiro, não deu alteração e tal, e aí agora chega cancelando a folga. O que ele faz com o pacote, né? Embora, pelo menos dessa vez, não foi na véspera, né? E aí, justiça seja feita, eu até tinha conversado com o inspetor Prates essa semana, ele falou que ele estava com muita dificuldade de fazer o planejamento do carnaval, porque a administração não sabia exatamente onde é que ia ter, como é que ia ser a coisa, e ele estava correndo atrás, perguntando, tentando fazer as coisas e não conseguia. Me parece que agora deu uma ajeitada nisso, mas vamos voltar a falar aqui do grupo, né? Então, o grupo é composto pelo subcomandante, tá? O superintendente de ações estratégicas, o superintendente de planejamento, o superintendente de operações, todos os comandantes operacionais, mais o inspetor Rocha e o relator inspetor Faria. O que é de novidade nessa portaria é que ela traz lá um e-mail para todo mundo enviar sugestões. Anota aí. Anota aí. Vamos pôr aqui no vídeo aqui, o e-mail, mas anota aí. jorocha@prefeitura.sp.gov.br. jorocha@prefeitura.sp.gov.br. Eu mesmo vou mandar sugestões no meu e-mail particular e tal, né? Eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo aqui vai mandar alguma sugestão e tal. Vamos ver o que eles vão colocar aí. Mas é bom abrir, né, para sugestões, porque às vezes aparece alguma coisa que ninguém tinha pensado, né? É importante ouvir. Então manda aí, jorocha@prefeitura.sp.gov.br. O inspetor Rocha, provavelmente é o e-mail dele, né? Vai ter que compilar tudo isso aí para poder encaminhar para esse grupo de trabalho, né? Então mande as suas sugestões, enfim, né? Se manifeste, né, através desse e-mail aí sobre como você defende que sejam organizadas, como seja feito esse planejamento operacional dos eventos, para que a gente não sofra tanto como historicamente sofre, como agudamente aconteceu no Carnaval do ano passado e no Réveillon desse ano. E não fique constrangido em escrever, escreva, porque assim, às vezes o guarda pensa assim, poxa, vou escrever para ter água, né? E pensa assim, nossa, é uma coisa muito óbvia, ninguém vai... Não, às vezes não lembraram de ter água, então escreve. Já aconteceu, né? Não se sinta constrangido, sabe? Não
importa se você acha que a sua sugestão é pequena ou é megalomaníaca, manda sugestão. Esse grupo vai ter a tarefa de criar, peneirar, selecionar, organizar, ver o que é possível e o que não é possível para operacionalizar. Mas de qualquer maneira, fica como um registro positivo, isso é bom. Outro registro, 2 numa semana só o comandante, hein? Que é a ordem interna dos uniformes de verão, que é outra demanda que a gente tem aqui há muito tempo. Sempre que chega nesse período de calor, os colegas demandam muito da gente. Eu estive no Largo da Concórdia, um calorzão danado, e realmente era difícil. Até conversei com o inspetor César, ele estava lá no momento, a gente bateu um papo e tal. Aí surgiu hoje, é uma ordem interna, ordem interna que regulamenta, autoriza e regulamenta a utilização do uniforme de verão. O que tem de positivo nela? Permite lá você usar a camisa polo, né, padroniza e tudo mais, e isso é muito bom, né, embora o verão já está do meio para o fim, mas a gente vê como positivo. Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então seguiu, muitos verões virão para frente ainda. 2 detalhes nessa ordem interna, Cláudio, que assim, lá em 2017, o inspetor Adelso, quando comandante, ele emitiu também uma ordem que autorizava o uso da camisa polo e falava também de verão. Essa ordem, ela não pode nem se falar de uniforme de verão, pode se falar de uniforme de calor, porque ela autoriza usar em qualquer estação do ano. Ela destaca lá primavera e verão, mas ela fala que pode ser usada em outras estações desde que a temperatura esteja alta, né? E o que é interessante também é que ela não estabelece só a camisa polo, ela estabelece a camisa polo para efetivo convencional, que usa normalmente o azul. Mas para ambiental, para IO, Piamo, o Canil, que são as especializadas, ela institui uma camiseta, que chama camiseta meia manga, parece, ou manga curta, alguma coisa assim. Mas é basicamente a camiseta, que pode ser preta, azul ou verde, né? Então, o pessoal do ambiental, por exemplo, pode comprar aquela camiseta verde lá, né? Falando comprar porque já sei que não vai ser fornecida. Então, que essa é outra parte, mas o primeiro registro a fazer, vocês podem ver, a portaria eu não li ela, eu confesso, mas o Márcio leu, né? Sabe os detalhes, a gente está sempre atento, estamos acompanhando, né? E para saber os detalhes. Essa é a parte positiva, porque agora também permite que a prefeitura licite e tudo mais. Qual a parte não tão positiva assim? Não tem esse uniforme para disponibilizar agora. Aí o que a ordem interna faz? Ela autoriza, caso as pessoas queiram, nós não estimulamos ninguém a comprar, mas é só para a gente entender. E ele trata lá que tem alguns cuidados que tem que ter. Se tiver a guarnição, tem que estar com o uniforme igual. Isso, é o mínimo. Isso, a guarnição tem que estar com o uniforme igual. Se o motorista ou o encarregado, enfim, quem estiver dentro da viatura, não pode estar um com uniforme de calor, outro com uniforme convencional. É isso, bom usar esse termo, né? Os dois tem que estar, se está ou está de convencional ou está com uniforme de calor. Os dois tem que estar iguais, né? Isso autoriza lá, enfim, estabelece a ordem interna. Eu dei uma lida por cima, o Márcio deu uma lida mais aprofundada. Nesse momento não tem uniforme para disponibilizar, né? Como a gente vive num país, num regime capitalista, já apareceu gente oferecendo. Sem dúvida. Não vamos fazer propaganda de ninguém aqui, não vamos estimular ninguém a comprar, só estamos registrando o fato de que, primeiro, é uma demanda muito grande, o estabelecimento do uniforme de calor. Eu preciso me aprimorar. A gente sempre falou uniforme de verão, mas eu acho que eles estão mais corretos do que nós nesse sentido de estabelecer calor. Às vezes no outono, lá agosto, então, às vezes dá um calorzão danado. Então permite que as pessoas possam utilizar isso. Isso é um avanço, é uma demanda que a gente tinha e espero que a gente continue organizando, que isso seja colocado em licitação e toque para frente, porque é uma coisa importante para o pessoal que trabalha. Segunda-feira eu vou disponibilizar no site essa ordem interna e a portaria eu vou disponibilizar os dois em algum link lá no site, lá o pessoal quiser consultar pode já que você vai ter o trampo, tem o trampo completo. Vamos ver lá com o comando, você disponibiliza para a gente aqueles anexos coloridos, porque no diário oficial ele sai preto e branco, né? Aí a gente coloca coloridinho, bonitinho e tal, para todo mundo poder ver, entender o que é o que não é, beleza? Inscrições para promoção vertical. Iniciaram as inscrições, né, já desde o dia 1º. Eu estive lá acompanhando, estava tranquilo no dia que eu fui, né? O que costuma acontecer, que aliás o pessoal precisa ficar atento, que o RH ele organizou para que cada setor, digamos assim, da guarda
tenha lá 3 dias para fazer a inscrição. Mas aí o que o pessoal faz? Tem todo mundo no primeiro dia. Aí as unidades, você imagina, se eu não me engano, segunda-feira começa na Leste, né? Vai começar a unidade de operações. Você imagina se todas as unidades da Leste mandar todo mundo que tem que se inscrever no primeiro dia. Teve um colega que faltava um documento para ele se inscrever. Então, eu não queria ir no primeiro dia, mas a unidade, porque parece que as pessoas, isso é um problema crônico da guarda ainda, de que gestores são os cumpridores de ordem de serviço, então, que não para raciocinar, que for, se você não for hoje, lá está aqui seu memorando de apresentação, se você não for hoje, você vai ser punido. Por quê? A inscrição vai até o dia 22, aquilo ali é para organizar para o RH, não é uma cláusula pétrea. Não tinha problema nenhum, menino, e depois, até porque ele foi lá e não se inscreveu. E é facultativa, não é obrigatório. Ele vai pegar agora o certificado lá, enfim, o documento que estava faltando, antes do dia 22, e aí ele vai lá e se inscreve, não vai poder ser impedido de se inscrever. Então, não sei por que esse rigorosismo todo com essas coisas. Uma outra coisa que a subinspetora Simone até me pediu para falar, que assim, até eu dei uma orientação para uma colega que ela me deu uma orientação mais simples. Os cursos que são feitos no Centro de Formação, Senasp, que estão lá no sistema, você nem precisa listar lá na ficha. Não precisa, ela disse que não tem problema. Chega lá, vai consultar, vai constar lá, tá ok, né? Para não precisar listar aquela coisa toda é desnecessária. Não precisa levar os certificados, o que está lançado no sistema. Para você saber o que está lançado no sistema, entra no seu olerite eletrônico que tem lá, se está lançado lá, está ok, não precisa se dar esse trabalho todo para isso. Agora, aquilo que você tenha que entregar o certificado, porque não está registrado e tal, isso tem que estar lançado lá, não pode esquecer. Aí depois você lembrar que você fez a faculdade e não saiu lá na pontuação, porque você não lançou, não listou, aí já era, né? Mas está indo tranquilo, as inscrições, o processo está natural, né? À medida que os anos vão avançando, todo mundo vai se acostumando, se tranquilizando. Me parece que esse ano eu vou conseguir fazer com que o processo termine num prazo menor do que os outros, né? E aí a coisa vai. Boa sorte para quem está concorrendo, hein, pessoal? Isso. Agora vamos para as questões operacionais, né? Então, a Ambiental Leste continua sem luz, nós conversamos, falei até a semana passada, a gente teve uma conversa com o comandante, pediu para oficiar o setor lá do Parque do Carmo, que é responsável. Me parece que estão fazendo os trâmites. O que me incomodou a ponto de colocar isso daqui? É que assim, era um problema que estava lá há meses. E sabe o que aconteceu com os guardas lá essa semana? Tomaram bronca do chefe porque procuraram o sindicato para trazer o problema. Isso é inaceitável. Não vamos aceitar esse tipo de coisa. O sindicato é para trazer as demandas mesmo. O chefe poderia ter trazido a demanda que ele não estava conseguindo resolver, que a gente ia atrás, como de fato a gente foi. Agora, ficar fingindo que o problema não existe, escondendo o problema, não vai resolver o problema. E você, colega, que está na unidade, se a sua unidade tiver com algum problema, alguma dificuldade, traga para a gente sim, porque a gente vai atrás. Essa é a nossa tarefa, de resolver a demanda. E aqui não é para ser inimigo de ninguém, né, para perseguir, não tem nada disso. O que a gente quer é solução para os problemas, né? E quando o chefe acerta, a gente vai dizer aqui que acerta, e quando erra, meu amigo, vai dizer que erra. Isso é o ônus de quem faz parte da administração pública, né? Se não dá conta, é só dizer, ó, não dou conta, né? Aliás, inclusive, eu vou até aproveitar esse gancho e mandar um recado para os nossos colegas CEs, subinspetores e inspetores de divisão que estão indo se inscrever lá no processo de promoção. Primeiro, parabéns. Mas coloca uma coisa na cabeça, você está se inscrevendo para assumir mais responsabilidade. Então você tem que ter clareza disso. Você, CE, estudou, fez sua faculdade, não sei o que, e está lá na disputa, você está disputando, você corre o risco de ser removido da sua unidade. Existe uma possibilidade, mas se metade da sua unidade for promovida, alguém vai sair, né? Você corre o risco de sair da sua unidade. Você não vai ser mais responsável por produzir a pergunta, agora você vai ter que produzir a resposta,
né? Então tem que ter consciência disso tudo. Se você tem essa consciência, você vai lá, se inscreva, boa sorte. Agora não pode querer ir lá se inscrever e não querer assumir as responsabilidades que vem junto. Se for para fazer isso, deixa o lugar para outro, porque você que vai ser promovido, você vai ganhar na disputa de outra pessoa que também quer ir. Então se você ganhar, você tem que assumir as tarefas. Isso vale para o CE que quer CCD, vale também para os nossos colegas subinspetores que estão se inscrevendo para ser inspetor. Você vai ter a responsabilidade de gerenciar pessoas agora, de planejar. Se você não se sente preparado para isso, não tem problema, deixa outro que está mais preparado. Agora não assuma a tarefa sem dar conta, porque tem que ser cobrado. Ninguém está obrigando ninguém a se inscrever, a inscrição é livre. Então se você está se inscrevendo, você está dizendo que você dá conta. E se dá conta, tem que responder por isso. Ok? É só um desabafo, porque esse tipo de coisa me incomoda, que aí é um outro problema que a gente teve. E você ganha um doce se você adivinhar em que unidade deu esse problema. Caramba, Cláudio. Ó, eu vou fazer o seguinte. É a raiz quadrada de 1600? Aí fala que é perseguição. Tá. Mas olha só o que aconteceu. Em 2 unidades chegou essa demanda pra gente. O mês de janeiro tinha 31 dias, não tinha? Portanto, quem estava no plantão par, no mês de fevereiro tinha que ir para o plantão ímpar. Quem estava no plantão ímpar, no mês de fevereiro tinha que ir para o plantão par. E o colega, sabendo disso, que no mês seguinte ele estaria no outro plantão, o que ele fez na hora de marcar as DEACs? Ele marcou no plantão né, se ele era ímpar, em janeiro ele marcou as DEACs para o plantão ímpar em fevereiro, não é isso? Exato. Certinho. Aí, quando ele chegou, porque a DEAC que ele marcou não é na unidade que ele trabalha. Aí tá, que ele foi lá para fazer DEAC. Quando ele chegou lá, ele descobriu que ele não estava escalado. Aí por que não está escalado? Aí me ligou, tal, isso de 2 unidades diferentes, não foi de uma só, não. Aí fomos atrás para ver, aí tivemos que ir atrás do inspetor Prates lá na DEAC e tal. Por que aconteceu? Por que esse colega se apresentou lá em São Mateus e chegou lá e não estava? Aí o que aconteceu? Quando o plantão vira, nesses meses que tem 31 dias, a administração da unidade tem que ir lá e inverter o plantão das pessoas. No SIG, né? No SIG. É só dizer, olha, o Márcio estava no ímpar, no próximo mês ele está no par. Só que não fizeram isso. E aí o setor da DEAC, na hora que vai fazer a escala, ele cruza o sistema e descobriu, olha, o Márcio pediu para fazer DEAC aqui no plantão ímpar, só que o plantão ímpar ele está de serviço. Aí não escalaram ele. E o Márcio, achando que estava de boas, né, como o povo diz, foi trabalhar, acordou cedo, gastou dinheiro, chegou lá e não estava escalado, porque a unidade falhou. Ele perdeu dinheiro da DEAC, que pode fazer falta, no caso do menino que eu estou falando, é em 3ª classe, né, que pode fazer falta da outra unidade, cara. O cara saiu lá de Perus para fazer a DEAC aqui no Bom Retiro, e chegou aqui e não estava escalado porque a unidade esqueceu de mudar o sistema. Aí depois que isso aconteceu, foram lá, mudaram, as outras ok, mas aquela ele perdeu. Inclusive fazer um registro positivo aqui, que prontamente o inspetor Prates, a gente entrou em contato com o inspetor Prates, ele ligou na unidade, né, que foi lá na IAI e resolveu lá o caso do menino, né? Então, as pessoas têm que trazer a demanda para cá que a gente vai encaminhar. Outra coisa, que até chegou hoje, o pessoal ligou para o Evandro lá em Brasília, o Evandro me ligou e eu consegui falar com o inspetor Prates, que foi o pessoal que está trabalhando ali no Ibirapuera, no monumento lá, que o pessoal chama de empurra-empurra e tal. O que o pessoal pediu? Eles não reclamaram de estar lá, nada disso. Eles só pediram para ver se conseguia viabilizar uma tenda por causa do calor, do sol muito, muito grande. Ainda que tivesse com uniforme de calor lá, você não tem onde se abrigar. Eu liguei para o inspetor Prates, até para prestar conta para esse pessoal, liguei para o inspetor Prates e ele me disse que ia procurar ver para viabilizar essa coisa. Então vamos ficar atento, né? Ele sabe, está tentando viabilizar. Vamos ver se dá certo isso nesse daí. posto, Cláudio, ainda tem equipe que sai de Jabaquara, mas continua saindo equipe lá de Parelheiros para vir ali, policiar ali no Ibirapuera. Mas não é para ser não, viu? Porque eu sei que tem... Essa semana me ligaram de Parelheiros, não é para ser. De Parelheiros para ir para lá. Por que a preocupação do colega? Porque Parelheiros é muito longe. E ele sabe que a rendição do local, né, significa que ele vai passar do horário 2 horas, 3 horas.
que aliás, Lucas, já está entrando em outra pauta Isso, aqui. No outro assunto aqui. É um problema recorrente aqui da região central, CP principalmente, que todos os postos são fixos, rendição local, né? Significa que toda a guarda é 12 por 36, CP é 13 por 35. Ou no mínimo, né? Porque não tem previsão assim de você conseguir sair do seu horário. Não tem previsão. Meu amigo, se é uma coisa extraordinária, uma excepcionalidade, dá para entender. Atividade policial, a excepcionalidade pode ocorrer. Agora, uma rotina de 13 horas, todo plantão desgasta, cara. Então, e não é necessário, porque se é com rendição, talvez eles devam pensar em 3 equipes, alguma coisa tem que ser feita, que não pode ser ficar sobrecarregando o trabalhador. Isso não dá para... O povo não aprendeu ainda com o que aconteceu na Paulista. Será que a gente vai ter que começar a pedir a responsabilização pessoal do chefe da unidade? Quem é o gestor da unidade é quem assina a escala. Até quando vai ficar isso, né? Mas assim, eu vou nessa semana que entra, eu vou ficar bem atento a essa coisa aqui, dessa rendição aqui na região central, porque tem que achar uma solução. Uma outra coisa, até o inspetor Queiroz ele entrou em contato comigo para justificar que a base lá da SEC, que teve problema lá no telhado e tal, eles não conseguiram terminar a reforma ainda lá, consertar o telhado, porque estava chovendo muito mesmo e não tinha como fazer a obra. Mas que assim que parou a chuva já estava mandando a equipe lá e tal, nós estamos atentos, mas de qualquer maneira ele tem dado o andamento até muito cortês, de maneira muito cortês, e a gente está vendo que está se esforçando para resolver, vamos acompanhar a resolução. Problemas acontecem, ninguém questiona isso, pode acontecer, não é o problema, não é do problema que a gente reclama, mas da maneira como as pessoas solucionam, buscam a solução, é que às vezes é nenhuma, e isso é que irrita de verdade, né? Mas vamos para as perguntas, Márcio? Vamos lá. Bom, o Marcos Pereira, ele fala assim, boa tarde, primeiramente agradeço pela resposta, parabenizo ao Senhor Guardas pela iniciativa do canal. Peço desculpas por não me identificar adequadamente, estou na graduação de CE, lotado na ID 30. Sobre a questão da continência, a minha dúvida não é propriamente sobre o sinal, e sim sobre a sua obrigatoriedade, uma vez que a Lei 13.022 proíbe as guardas de ficarem sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Nosso regulamento de continência é uma cópia do Decreto Federal 2243/97, o qual é um regulamento militar e nos impõe normas de apresentação e conduta que sejam comum ao militar. Tá, vamos lá, Marcos. Assim, você tem só separar uma coisa. Embora tenha continência, o que caracteriza como regulamento militar, até o Márcio falou a semana passada, é a questão de prisão e tal. Então essa é uma parte da discussão, não dá para caracterizar como estrito sensu, embora ele tenha se inspirado, tenha sido copiado lá. Toda uma estética, isso, desse decreto, mas a guarda é uma instituição civil e tal. Então essa é a parte que a 13.022 fala. A outra coisa é entrar no conteúdo do que você propriamente diz aqui. Assim, de fato, duas coisas que eu concordo. O nosso decreto que regulamenta essa questão de continência, não sei o que, ele é uma droga, ele é horrível. É horrível, ele é muito ruim, ele é muito bagunçado. Né? Se mete até na vida particular das pessoas. Né? Então, é uma coisa que precisaria realmente ser ajustada. E aí, nessa discussão, é uma discussão a ser feita dentro da instituição. Eu nem vou... Há quem defenda que deva se abolir a continência em qualquer circunstância, né? Há quem defenda que a continência faz parte da nossa história, que ela tem que ser mantida e tal, não sei o quê. E há quem defenda, como é o caso que eu defendo, que ela deve ser utilizada nas solenidades, nos eventos, desfile e tal, mas no dia a dia eu não vejo necessidade nenhuma. Eu acho que é só uma burocracia e, na minha opinião, a continência, esse discurso que o pessoal fala que é um cumprimento coisa nenhuma, é uma demonstração de subordinação, porque se tem obrigatoriedade de partir do menos graduado para o mais graduado, não é cumprimento, porque cumprimento é a obrigação de quem chega, e aí pouco importa qual a graduação que tem, né? Quem chega cumprimenta quem está. Mas, assim, é uma discussão que merece ser feita, mas como você que acompanha o programa, quer agradecer, né, e continue mandando suas dúvidas, sugestões, críticas, tá tudo certo, sabe, a gente tem um monte de problema grande que acaba passando batido por isso daqui, porque é raridade alguém ser responsabilizado e tal, pelo menos isso tem. De vez em quando um superior mais xarope aí se utiliza disso para demonstrar poder.
Pede continência no elevador? Com a menina paisana com 2 sacolas, né, e tal. Mas, assim, você tem razão, precisa ser discutido, é uma coisa a se debater, mas com tanto problema maior acaba passando batido. O subinspetor Barros da RFO, ele manda a pergunta seguinte, Cláudio. DIAC para readaptados. A base enviou toda a documentação dos readaptados, porém a COGES é que não está aceitando a documentação. Então, vamos lá. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Precisa ver se a unidade enviou de maneira correta, o documento correto, a pergunta correta, a informação correta. Pode ser isso. E pode ser algum problema da COGES. Mas para a gente começar a cobrar a COGES, nós vamos ter segurança que as pessoas estão encaminhando a documentação correta. O que a Suplan fez? Ela está desenvolvendo um formulário padrãozinho para não ter problema cada unidade mandar de um jeito, que aí o servidor vai preencher, entregar da unidade e a unidade vai encaminhar para lá. Porque o que o chefe da unidade, Barros, tem que fazer é pedir a avaliação da capacidade laborativa do servidor para o exercício da função de sentinela, que é basicamente disso que trata lá a autorização para DIAC, que é o que ele pergunta aqui. Então não sei se a sua unidade fez isso, assim, mas de qualquer maneira, pelo menos teve a iniciativa de mandar, né? Mas veja esse novo formulário e tal, se for o caso, preencha de novo, porque às vezes é mais fácil recomeçar o processo do que ficar caminhando atrás para achar. Dá uma verificada nisso, que a Suplan desenvolveu um formuláriozinho orientando sobre os procedimentos, autoexplicativo para que seja feito esse pedido, ok? E, assim, o pedido de capacidade laborativa é uma rotina administrativa. A COGES não nega, né? Já foi pedido a minha. Aliás, até inclusive é meu pedido mesmo, né? Pedi para o chefe pediu a minha capacidade laborativa e foi feita, é uma rotina administrativa. A COGES, isso faz parte da rotina da COGES. Ela não vai negar, né? Realmente é porque realmente teve algum problema no meio do caminho aí, né? Precisa ver o que foi pedido para saber o que. Então não tem uma resposta objetiva sem conhecer o conteúdo. Vamos lá. O Paulo César Bastos, ele fala que desde abril de 2018 o efetivo da inspetoria da sede da prefeitura está esperando a gratificação diária, né, de interesse estratégico e até o momento nada. Existe alguma explicação e alguma previsão? Explicação sim. Previsão, meu amigo, eu não me atrevo a dar na administração pública, porque ela é useira e vezeira de não cumprir prazos. Mas o que tem, o Paulo César, até tive essa semana lá no RH, dei uma conversada lá com o pessoal, porque esse mesmo problema que tem aqui, dessas unidades novas da gratificação de região estratégica, está tendo também o pessoal lá de Perus e Pirituba. Da região estratégica são todas as unidades que foram incluídas como de região estratégica. Né? A explicação que o RH nos dá é a seguinte, que quem faz precisa fazer uma codificação, tem que incluir lá no sistema, e essa inclusão no sistema ela é feita pela Prodan a pedido da gestão. Então você imagina o caminho, né? Aí a secretaria pede para a gestão tem que pedir para a Prodan e a Prodan fazer e tal. O que a diretora do RH fez? Ela me falou. Como esse negócio está demorando, e realmente está demorando, ela foi direto lá na Prodan para saber o que exatamente tinha que ser feito, como é que tinha que ser feito, e conversou com o pessoal deu orientação para ela cobrar da gestão, para a gestão não poder dizer, olha, já pedi e não sei o que. Então, vamos ver, nós vamos ter todos os meses a gente tem uma reunião na secretaria, nós temos inclusive uma agenda marcada já com a diretora para tratar um pouco desse assunto, porque isso realmente, cara, é uma coisa que é um avanço, demora tanto para chegar que quando chega, sabe, parece que foi derrota, já tem que fazer aniversário, em abril nós vamos fazer um bolo para essa gratificação que não chegou ainda. Esse problema, para você ter uma ideia, tem as unidades da gratificação de região estratégica, tem a unidade que juntou e uma tinha difícil acesso de 30, outra tinha de 50. E aí tem uma parte da base que recebe 50% de difícil acesso, outra parte trabalha na mesma unidade, está recebendo 30% e não se resolve. E tem esse mesmo problema com o pessoal que é terceira classe, que teve algum acidente de trabalho durante o estágio probatório e não consegue evoluir porque o sistema não aceita o lançamento do acidente de trabalho. Tudo isso precisa ser parametrizado
nesse sistema, enfim, e aí está dando ruim por conta disso. Né? Agora, para eu te dizer, ó, até tal data, cara, não tem como eu dizer isso. Quando eu tiver uma segurança, pode ter certeza que a gente fala, mas hoje eu não tenho para te falar. Beleza. O Antenor Salles, você teve lá na BR, você conversou com ele, né? Isso, Ele manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia, caro presidente Clóvis. Conforme te informei aqui na BR, no dia que você compareceu, pelo menos aqui na inspetoria não foram pagos uniforme para readaptados. Gostaria de saber qual a posição do sindicato com relação a esse fato, uma vez que já não é a primeira vez que acontece, e inclusive nos últimos anos estou tendo que comprar o uniforme. Então, Antenor, a primeira coisa que eu podia recomendar, não compra o uniforme, você não é obrigado a comprar, não compra, simples assim. Você não vai poder se mandar de volta para casa, não vai acontecer nada, não compra. Agora, com relação, entrando, até que eu conversei com você, a sua unidade tem que pedir o uniforme. Ela tem que pedir. Porque assim, eu vi uniformes lá DAI, que chama o negócio, ainda da divisão de arsenal de arsenal e equipamento, enfim, eu ainda estou aprendendo, né? O DAI, o antigo DME, né? Lá tem. Para você ter uma ideia, a semana passada eu falei aqui no programa que estava faltando protetor solar nas unidades porque as unidades não pediam. E dei como exemplo a academia, que tinha protetor solar lá, era só pedir para o pessoal. Hoje, né, eu estive lá na academia, o que estavam fazendo lá hoje? Entregando protetor solar, porque alguém deve ter assistido o programa e fez o pedido e trouxeram. A questão de uniforme, né, a sua unidade tem que fazer o pedido. Né? Essa é a coisa, né? Tem que pedir o uniforme. E na boa, cara, não compre. Né? Simples assim, não compre o uniforme. Se o seu uniforme já se desgastou e tudo mais que você recebeu, vai paisando trabalhar. Você não vai poder perder dinheiro por isso, né? Não muda nada no salário, enfim. Né? Agora, faz parte da direção da unidade. Conversa com o seu chefe aí. Porque, pelo que eu entendi, ele está readaptado. Se ele está readaptado, ele está em atividade interna, muito possivelmente na diária. Né? Nem aquela ameaça que fazem às vezes, olha, se você vai para a diária, nem isso dá para utilizar. Então, fala com o chefe, cobra dele, né? Porque tem que pedir. Bom, vamos lá? Beleza? Encerramos por hoje, né, Clóvis? Curta, comente, compartilhe. Isso, manda seus comentários, Inscreva-se no canal. Manda suas perguntas, né? Reclame, enfim, e compareça na Assembleia do dia 19 para a gente poder construir a nossa pauta de reivindicações. E no ato do dia 13. E no ato do dia 13, em frente ao gabinete do prefeito, às 14 horas. E até a próxima semana com mais um programa para que você fique por dentro. Grande abraço à nação Zumarino.